Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você que está estudando nos horários mais diversos possíveis. Como é que você está aí, meu caro aluno, minha cara aluna? Tudo bom com vocês? Ótimo. Então, pessoal, estamos aqui para fazer mais uma videoaulazinha, na verdade é a primeira para vocês, né? E, bom, eu deixei com o pessoal alguns exercícios para vocês realizarem, com um estudozinho dirigido, mas uma videoaulazinha também é muito bem-vinda, não é verdade? Pois é, por isso que eu tô aqui para ajudar vocês com essa videoaulazinha. Espero que vocês gostem. Eu estou aberto a sugestões, a dicas aí de vocês. Eu vou estar disponível para vocês pelo WhatsApp aí. Vou deixar esse vídeo aí no link do YouTube, também no Google Classroom, né? Para todo mundo, né? Bom, e qualquer coisa, bom, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Nos horários disponíveis, né? Ok, sem mais delongas, nós vamos à nossa videoaulazinha, né? Ao nosso conteúdo, parar de enrolar um pouco, né? Ok, só um instantinho que eu vou trocar aqui, tá? Vou colocar no slide. Ok, temos aqui o nosso conteúdo, expressões algébricas. Sou o professor Lucas, como vocês já sabem, né? Só para constar, deixa eu trocar o slide. Vamos lá. Ok, bom, vou colocar aqui o marca-texto. Bom, pessoal, primeiro de tudo, como nós vamos tratando de álgebra, a álgebra que é conhecida como a matemática do desconhecido, mas não é nada para se temer, tá? Bom, nós vamos começar a utilizar, a gente já viu nas expressões numéricas, certo? Aqui, vamos primeiro tratar da incógnita. Tá, para a resolução das expressões numéricas, certo? A gente já tratou em sala de aula sobre as expressões numéricas e a gente tinha toda uma hierarquia para poder resolver a questão, certo? A gente tinha que resolver das operações. Primeiro, a gente ia com a multiplicação, ficou horrível, com a multiplicação, o sinal de vezes, a divisão, a gente resolvia primeiro, depois a gente resolvia as somas e subtrações, certo? Com os sinais, a gente começava primeiro pelos parênteses, desenho aqui os parênteses para vocês, as colcheias, ou colcheia, não, acho que é colcheias a forma certa de dizer, as colcheias, que são essas daqui, e finalmente com as chaves, que tem esse formatozinho aqui, certo? Então, tipo assim, dentro dos parênteses, tinha uma multiplicação e uma soma. Primeiro você fazia a multiplicação, depois você fazia a soma e passava para o lado de fora, certo? Aqui nós temos um exemplozinho aqui, ó. Abre chaves, 2 mais. Abre colcheias, 2 vezes 2 menos, abre parênteses, 2 vezes 4. Fecha parênteses, fecha colcheias, fecha chaves, tá? Eu vou resolver essa questão aqui com vocês. Primeiro, é como se a gente estivesse abrindo a conta, tá? A gente primeiro resolve o que está entre parênteses, depois entre as colcheias e depois entre as chaves. Então, primeiro, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8, tá? Vou colocar aqui, é 8, tá? A gente acabou com os parênteses aqui, tá? Vou copiar o restante das coisas aqui, tá? 2 mais, abre aqui, 2 vezes 2 menos 8. Ficou horrível, eu sei, mas é só para a questão, tá? E fecha as chaves. Vai ficar um pouquinho feio, mas não tem problema não, tá? Vamos lá, a gente copia aqui embaixo. 2 mais, ó, o professor errando aí. 2 mais
mais 2 vezes 2, 4. 4 menos 8, menos 4, tá? Menos 4. A gente tirou a que estava aqui nas colcheias, tá? O sinalzinho aqui, como o 4 é o maior número aqui, esse mais a gente pode ignorá-lo e colocar só menos. Então vai ser abre chaves, 2 menos 4, fecha colcheia, ou fecha chaves e tá tudo ok. O nosso resultado final é menos 2, tá bom? Ficou um pouquinho feio, eu sei, mas não se preocupa, tá? A questão tá correta desse jeito. Então a gente segue a hierarquia. Primeiro a gente vai entre parênteses, colcheias e chaves, e entre os sinais, primeiro você faz as multiplicações e as divisões, e por fim você faz as somas e as subtrações, tá bom? Tá legal, né? Bonito, tranquilo e calmo. Essas daqui são as expressões numéricas que a gente está citando, tá? E, bom, agora sim nós vamos falar sobre a incógnita, tá? A gente estava falando sobre as expressões numéricas, só para vocês darem uma relembradinha, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá querendo assim, vou colocar um marca-textozinho para vocês. E nós vamos às incógnitas, tá? Agora tá certo. As incógnitas, tá? A incógnita, como está dizendo aqui no slide, é um elemento que representa um número desconhecido. Como assim, professor, um elemento desconhecido? Pois é, nem sempre na matemática a gente vai saber todos os números. Muitas vezes a gente tem que descobrir como a gente vai chegar nesses números. Então, esses termos que a gente não conhece, elas são chamadas de incógnitas, tá? Incógnita é uma coisa que a gente não sabe o que é, tá bom? Normalmente, na matemática, a gente utiliza as letras X, Y, tá? O Z, o A, B, tá? Muitas vezes, algumas letras elas têm algumas funções específicas. Então a gente vai se ater mais nessas três aqui, X, Y e Z também, tá? Mas assim, pessoal, entenda o seguinte, ele é só uma representação. Pode ser uma letra? Pode ser uma letra. Pode ser um símbolo? Pode ser um símbolo. Pode ser uma florzinha? Pode ser uma florzinha. Pode ser um desenho, pode ser uma pipa, pode ser o que você quiser. Ele é só uma representação de um número que nós não conhecemos, tá? A gente vai descobrir qual que é, muitas vezes pode dar, ou como a gente vai resolvê-los, tá? Um número para substituir para a gente encontrar o resultado. Enfim, vai depender do que o exercício, do que a questão vai pedir de você, tá? Mas a gente vai utilizar aqui, opa, voltou o slide, mas a gente vai utilizar aqui especialmente essas três letras, tá? A X, a Y e a Z, tá? Não fique com medo, não fique nervoso, tá? Respira um pouquinho, toma uma água, dá uma relaxada e vamos continuar, tá? Dá uma pausazinha se você quiser, volta, para você entender essa parte aí, tá? Mas lembrando, qualquer coisa pode representar um número que não existe, tá? A gente utiliza letras, na matemática especialmente, mas pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Tá, a gente vai para as propriedades que a gente vai utilizar para a gente poder trabalhar com as nossas expressões algébricas, tá? Porque por conveniência, tá? O pessoal, por várias provas, por vários meios, o pessoal conseguiu chegar a isso aqui. E, bom, é de conveniência, tá? Tá certo, tá ok. É só você seguir essas propriedadezinhas aqui, utilizando as nossas incógnitas, o nosso X, o nosso Y, o nosso Z, que vai ser só sucesso, tá? A primeira delas, aqui a primeira propriedade, é a propriedade de soma de incógnitas, tá? Incógnitas iguais, tá? Não são diferentes. As diferentes a gente vai ver depois. Essa daqui são as iguais, tá? Nós temos aqui, ó, x mais x. Você tem que lembrar aqui do sinalzinho de mais, tá? X mais x vai ser 2x, tá? 2x. Isso. 2x, tá? Independente, se tivesse aqui
qualquer soma, tá? De incógnitas iguais. Se fosse aqui y mais y, ia ser 3y. Se fosse z mais z mais z mais z, ia ser a quantidade que eles têm vezes z, tá? Ela tem mais ou menos a ideia da soma, tá? Porque 2, por exemplo, 2 mais 2 são 4, entendeu? Ele segue esse princípio aqui, tá? X mais x, 2x. Se tivesse aqui, por exemplo, 3y, vamos seguir o 3y daqui. 3y mais y seria 4 feio, 4y. 4y mais 4y mais 3y, ia ser 4, 7y. Desculpa aí o cálculo meio errado, professor. Mas você vai seguir sempre esse princípio na propriedade de somas, tá? Lembrando, são iguais, tá? Se for diferente, você vai tratar de outra forma. Mas como as incógnitas são iguais, a gente faz dessa forma aqui, tá? Segunda propriedade, a subtração. A gente fez da soma anterior, agora é a subtração deles, tá? Aqui, ó, 4x menos 2x. Tá legal? Bom, a gente segue o mesmo princípio do anterior. Você vai pegar esses números aqui, vão diminuir entre si e você vai ter o resultado. 4 menos 2 é 2, tá? Então, 4x menos 2x são 2x. Ah, professor, e se fosse, por exemplo, 5y menos, vamos lá, menos 7y, tá? Vai ser negativo, tá? 5 menos 7, menos 2, certo? Menos 2y. Pode ser negativo, professor? Pode ser negativo, não tem problema, tá? É como se fosse um número qualquer, não tem número negativos? Tem número negativo. Então, a gente segue essa ideia, tá? Ah, professor, se fosse 1 milhão menos o mesmo princípio, tá? Mas você soma a quantidade deles, subtração você diminui a quantidade, tá? Você deixa um marcadorzinho aqui, tá? Que é 2x, x e x. Tranquilo? Ok, vamos passar para a próxima propriedade, tá? A terceira propriedade, essa daqui, ela é de multiplicação, ela é um pouquinho diferente da soma e da subtração que a gente viu anteriormente, tá? Essa da terceira propriedade aqui, propriedade de multiplicação, você vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma coisa semelhante ao que a gente fez com a da soma, tá? A gente coloca o y aqui, tá? Todo número aqui, ele tem um 1 elevado nele, tá? Tá bom? Ele elevado a 1, qualquer número, tá? Um número elevado a 1, número y elevado a 1. Tá? Como está todo mundo elevado a 1 aqui, é só você somar os números que estão aqui em cima, tá? 1 mais 1 mais 1 são 3. Então, vai ser y ao cubo. Ah, professor, e se fosse x vezes x? X ao quadrado. Tá? Ah, professor, e se fosse z vezes z vezes z vezes z, enfim, você conta a quantidade que eles têm, certo? E eleva a quantidade que tem no total, tá? Aqui nós temos 4, então vai ser z à quarta. Ah, professor, mas se, por exemplo, fosse x ao cubo vezes x, mesma coisa, coloca o indicador 1, x, 3 mais 1 é 4, então vai ser x à quarta. Professor, e se fosse y ao quadrado vezes y à quinta? É só somar, 2 mais 5 são 7, então vai ser y elevado à sétima potência, tá? E assim sucessivamente. A gente segue essa propriedade e vai embora, tá? Esse serve para todos os casos de multiplicação entre iguais, tá bom? Próximo slide.
Ah, eu tinha falado para vocês aqui, ó, quarta propriedade dos que são diferentes. Quando as incógnitas, o x e o y, eles são diferentes, tá? Quando eles são diferentes e tem soma, ele vai ficar desse jeito aqui mesmo, tá? X mais y, tá bom? Porque como nós não sabemos qual que é o... Abre aspas. Como nós não sabemos o que vale x e também não sabemos o que vale y, você mantém do jeito que está, tá bom? Esse daqui eu acho que é a propriedade mais tranquila. X vezes y também, quando são diferentes, você mantém do jeito que está, tá? X vezes y, xy, tá? Se não tem nenhum indicadorzinho assim de sinal, você pode ter certeza que é multiplicação, tá? Se fosse x dividido por y, eu ia manter do jeito que está. Enfim, tá? Quando eles são diferentes, você mantém desse jeito, tá bom? Ok. Próximo slide aqui, cálculo das expressões algébricas. Deixa eu colocar aqui um marca-texto para... Aqui. Cálculo de expressões algébricas, tá bom, gente? Vou voltar para a caneta. Ok. Bom, a gente vai seguir das expressões algébricas da mesma forma, na mesma ideia que a gente utilizou para as expressões numéricas, tá bom, gente? Qualquer coisa vocês voltam lá no começo do vídeo que eu explico um pouquinho sobre as expressões numéricas. Aqui são algébricas, tá? Bom, vai ter exercícios que ele vai te pedir o x, tá? Ou ele vai te dar o valor de x, melhor dizendo. Aqui no caso é x que é igual a 2. E todos os números que tiverem x nele, você vai trocar por 2, tá? Ó, tá aqui. 2x mais, abre colcheia, 6x menos 10 dividido por 2 e fecha tudo, a gente vai substituir, tá? Onde que é x? Aqui e aqui, tá bom? Eu vou copiar aqui, a letra vai ficar meio feia, mas espero que vocês entendam, tá bom? Eu vou colocar aqui desse ladinho aqui, ó. 2, tá? Lembrando que x é 2. 2 vezes, quando não tem um indicadorzinho aqui, ó, a gente coloca um ponto ó, no 2, tá bom? É uma multiplicação quando não aparece, tá? 2 vezes x que é igual a 2, 2. Só vou substituir por enquanto, tá? Mais, fechar a chavezinha aqui, abre colcheia, 6 vezes 2, porque x vale 2, nesse caso, tá, gente? Menos, abre parênteses, 10 dividido por 2. Fecha parênteses, fecha colcheias, fecha chaves, tá bom? Bem tranquilo isso daqui. Agora, isso deixou de ser uma expressão algébrica, nesse caso aqui, e ela se tornou uma expressão numérica simples. Olha só que maravilha. Bom, vamos lá. O que dá para a gente resolver, a gente vai resolvendo, tá? O que está nas chaves? 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4. Mais, abre colcheia. 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. 1, 2. 6 vezes 2, 12. Menos, abre parênteses, 10 dividido por 2 são 5. Melhor, é 5, né? Fecha colcheias, fecha a chave. Embaixo, parênteses aqui pode deixar de existir, como o número só tem um número, você pode tirar dos parênteses. Então vamos lá, continua aqui. Abre chaves, 4, mais, abre as chaves, 12, menos 5, fecha a colcheia, fecha a chave. Bem tranquilo, né? Só tirei aqui do parênteses. Só isso. Seguindo. 4 mais 12 menos 5. 12 menos 5 dá 7. Desculpa, gente. O 12 menos 5 dá 7, tá? Então, já vou tirar direto aqui, tá? Eu vou só responder e já colocar direto aqui.
embaixo, tá? 4 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o valor dessa expressão aqui algébrica, deixa eu colocar aqui com o marca-texto. Então, toda essa expressão aqui com x valendo 2 vai ser 11, tá? Se fosse x igual a 3, x igual a 4, aí ia ter outra conta, mas ia seguir esse mesmo princípio. Se fosse 3 aqui, no lugar do x, ia ser 2 vezes 3, mais 6 vezes 3, blá, 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 entendeu? Mas como o exercício aqui só nos determinou que x é igual a 2, a questão morreu aqui. O valor nós temos e acabou, tá bom? Tranquilo? Calma? Bem sossegado essa matéria. Bom, acabou os nossos slides aqui. Deixa eu só tirar aqui dos slides. Ok. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Essa matéria aqui de expressões algébricas, ela é bem tranquila, ela é bem calma, tá? Se você quiser retornar aí do início, você pode retornar, pode ver aí quantas vezes quiser, como vai estar disponível, tá? Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou responder com o maior prazer desse mundo, tá bom, gente? Bom, por hoje é só. Bons exercícios aí para vocês, boas atividades, bons estudos e a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau!